Relator, senador Otto Alencar, que tem a palavra. Agradeço, Vossa Excelência, senador Tasso Gereissati. Esse projeto é um projeto do senador Cacá Andrade, do estado de Sergipe, portanto, interessante porque é um estado da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, e eu analisei aqui na Comissão de Assuntos Econômicos que essa revitalização da bacia do Rio São Francisco é uma necessidade para todos os nordestinos, sobretudo no que tange abastecimento humano, animal, industrial, irrigação e também para a geração de energia. E estabelece, basear-se na formulação, coordenação e execução de medidas de revitalização da bacia do Rio São Francisco e incentivo a atividades econômicas dependentes de seus recursos hídricos. O capítulo 2 apresenta a definição de vários termos de interesse para a implementação da nova legislação relacionadas a ações de proteção e recuperação ambiental, bem como das atividades econômicas da pesca e da aquicultura. Capítulo 3, 4 e 5 institui, respectivamente, as diretrizes, os objetivos e o instrumento destinado a orientar e concretizar os ditames da lei. Capítulo 6 e 7 tratam separadamente das medidas específicas de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e dos incentivos a atividades econômicas dependentes dos seus recursos hídricos. Por fim, o capítulo 8 traz disposições finais e estabelece que a nova lei entrará em vigor na data de publicação. Na justificação, o autor argumenta que, de um lado, a degradação ambiental das áreas da cabeceira acarretou a redução da quantidade e da qualidade de água na bacia como um todo, e, por outro, a construção de reservatórios artificiais causou uma redução expressiva na oferta de recursos pesqueiros em função da alteração do regime hídrico natural do rio. O objetivo declarado pelo PLS 345/2014 é enfrentar esses dois problemas, promovendo ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco e incentivo a atividades econômicas dependentes dos recursos. A matéria foi distribuída às comissões de assuntos do meio ambiente e defesa do consumidor, fiscalização e controle, cabendo a essa última a decisão terminativa. Portanto, esse projeto não é terminativo aqui, será terminativo na Comissão de Meio Ambiente e de Fiscalização e Controle. Na análise, de acordo com o inciso 1º do artigo 99 do Regimento Interno da Federal, compete à CAI opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que seja submetida ao despacho a essa presidência. A CMA, por seu turno, analisar aspectos ambientais de proposição, bem como a constitucionalidade de juridicidade regimentalmente a matéria, tendo em vista, decidirá terminativamente. Senhor presidente, esse projeto é altamente importante e o autor, o deputado Cacá Andrade, fala aqui sobre a parte principal do Rio São Francisco, que é a área onde o rio é formado em Minas Gerais. Então, eu acompanho isso diariamente. E eu quero dizer aos senhores senadores e senadoras que pela primeira vez, na história do Rio São Francisco, pela primeira vez, a barragem de Três Marias, que foi construída em 1962, está com zero hoje de vazão afluente. O que significa dizer que a barragem de Três Marias, no Alto São Francisco, não está recebendo hoje uma gota d'água de nenhum dos seus afluentes. Ela fica no município de São Gonçalo do Abaeté. Chama São Gonçalo do Abaeté porque o rio Abaeté é um dos principais rios que abastece a barragem de Três Marias. Portanto, hoje essa barragem não está recebendo absolutamente uma gota d'água. Para ver a falência da produção de água no Rio São Francisco, onde ele é mais formado, 75% das águas do rio são formadas em Minas Gerais. Portanto, esse rio, que é de uma importância fundamental para manter as águas dos estados receptores dessas águas, como é o estado do Ceará, que precisa dessas águas, o estado de Pernambuco, na região do Agreste, o estado de Alagoas, o estado da Paraíba, principalmente o estado da Paraíba, porque é o estado que tem o menor percentual de água de superfície
de subsolo para sustentar a sua população. Então, a Paraíba tem metade do que é necessário para a sua população. Então, a revitalização é uma coisa importante e urgente. É aquele negócio que tem que chegar e fazer imediatamente essa revitalização. Então, a importância do Rio São Francisco, com 2.700 quilômetros de extensão, que sai em Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, atravessa todo o semiárido nordestino, uma das regiões mais carentes do Brasil. A bacia do Rio São Francisco abarca 7,5% de todo o território nacional, com a extensão do rio e a diversidade de paisagens naturais existentes muito grande. Motivou, inclusive, a divisão em 4 regiões para fim de planejamento: o Alto, o Médio, o Submédio e o Baixo São Francisco. Além disso, as obras de transposição do Estado do Nordeste passam a se beneficiar diretamente se o rio continuar existindo. Mas o Baixo São Francisco, senador Armando Monteiro, o Baixo São Francisco, lá chegando no Oceano Atlântico, ele já recebe hoje 13 quilômetros de água do mar. Então, o mar já entrou 13 quilômetros no Baixo São Francisco, o que é uma coisa que nunca se imaginou chegar, mas hoje já são 13 quilômetros. Os municípios de Penedo, em Alagoas, à esquerda, e Propiá, à direita, em Sergipe, já estão captando água muito mais adiante para abastecimento das suas populações. Tanto o Programa Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, reconhece a água como recurso natural limitado e, portanto, dotado de valor econômico. Além disso, preconiza que a bacia hidrográfica é uma unidade territorial para a sua implantação. Essa política, além do mais, tem entre seus objetivos a utilização racional e integração de recursos hídricos com vista ao desenvolvimento sustentável do Nordeste brasileiro. Os instrumentos desse plano de recursos hídricos, planos diretores de longo prazo, devem considerar, entre outras variáveis, alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e modificações dos padrões de ocupação do solo. O plano deve conter também metas de racionalização de uso, de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos disponíveis, bem como a serem tomados programas a serem desenvolvidos em projetos a serem implementados pelo atendimento dessas metas. O PLS 345/2014 vem, em boa hora, complementar disciplina genérica estabelecida pela Lei 9.433 de 97, definindo medidas específicas para a revitalização ambiental e incentivo às atividades econômicas da bacia do Rio São Francisco. A proposição tem como pressuposto o reconhecimento da íntima relação entre a proteção ambiental da bacia e o desempenho das atividades econômicas que dependam das suas águas. Obviamente, a pesca, a agricultura irrigada, a geração de energia elétrica e o turismo, entre várias atividades econômicas, dependem da disponibilidade dessas águas. Sendo o plano de recursos hídricos um instrumento fundamental de planejamento do uso e proteção de recursos hídricos da bacia, inclui por meio da participação demográfica do poder público, da sociedade civil e dos usuários, consideramos que as medidas previstas no projeto devem ser a elas incorporadas. Essa providência é fundamental para garantir a coerência e efetividade da revitalização do Rio São Francisco. Para materializar essa medida, propomos 2 emendas. A primeira estabelece que as conclusões dos estudos de viabilidade da integração de bacias próximas à bacia do Rio Francisco, previsto no artigo 6º do projeto, deverão constar das revisões futuras do Plano Nacional de Recursos Hídricos. A segunda preconiza que as medidas de revitalização ambiental e de incentivo a atividades econômicas deverão constar obrigatoriamente no Plano de Recursos Hídricos da bacia do Rio São Francisco. Além disso, acrescentamos por meio de uma emenda o capítulo que trata do financiamento dessa proposta. Isso é fundamental. Revitalizar o rio precisa saber de onde virão os recursos para essa revitalização. O governo anunciou há pouco dias a privatização da Eletrobras, uma gigante formada por centenas de empresas que atuam em todas as 3 fases da cadeia produtiva do setor da energia elétrica. Com o dinheiro arrecadado com esse processo, é o momento de devolver alguma benesse ao velho Chico, que sempre serviu à população sem pedir nada em troca. O Rio São Francisco sustentou
todas as 9 hidrelétricas do seu curso todo, sem nada ter absolutamente de volta. Nada ter de volta. Nunca a energia gerada em Três Marias devolveu R$1 para revitalizar o rio Abaeté, o rio Pará, o rio Paraopebas, o rio Paracatu, o rio Urucuia, o rio Verde Grande, o Jiquitaí, que está seco, o rio das Velhas. Pela primeira vez, senador Tasso Gereissati, e eu conheço bem essa situação da bacia do Rio São Francisco, pela primeira vez na história da bacia do Rio São Francisco, um rio perene chamado Jequitaí secou e virou um grande caminho de areia. A Codevasp fez um projeto que eu conheço para fazer a barragem do rio Jequitaí. Não vai fazer mais a barragem porque o rio secou pela erosão, desmatamento, assoreamento e morte das suas nascentes. É um crime contra o Rio São Francisco. E outra coisa, nenhum dos governos atentou para isso. Não estou botando na conta do governo Temer, absolutamente. Estou botando na conta de todos os presidentes da República que tomaram conhecimento disso desde 1980 até hoje. A falência do Rio São Francisco começou em 1986, quando acabou, não teve mais condição de ter a hidrovia do Rio São Francisco, que saía lá de Minas até Juazeiro. Era a hidrovia do Rio São Francisco, de Pirapora. Pirapora é uma cidade que fica à mais direita do Rio São Francisco, e tem lá o porto. O porto hoje está distante 2 quilômetros do rio. Do porto até o rio é só areia, barro e tudo que está assoreando esse rio. Material jogado no rio. O porto não existiu mais. O porto não tem mais condição, nem na enchente, de se pegar nem um navio, nem um barco para fazer a travessia. Então, esses rios estão todos comprometidos. Para dizer a Vossa Excelência, o Rio das Velhas é o afluente mais caudaloso do Rio São Francisco. Nasce em Ouro Preto, passa perto de BH, de Belo Horizonte, recebe ainda 30% do esgoto in natura da grande BH, de todos os municípios vizinhos. O governo não tomou nenhuma providência nesse sentido. Os governos, aí está na conta dos governos militares, está na conta depois dos que assumiram, está na conta do Collor, do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, da Dilma e agora do Michel Temer, que teria a condição de, nesse momento, fazer aquilo que é mais importante, mais urgente fazer, desobstruir a calha do rio para a pouca água que entrar na calha chegar em Sobradinho. Porque não vai chegar água em Sobradinho. Por mais que chova agora, na bacia do Rio São Francisco, por mais que chova agora, não chega na calha. A calha do Rio São Francisco é como uma artéria do coração obstruída. Impulsa o sangue e não chega, porque tem as placas de arteriosclerose. Então, considerando que o coração seja a barragem e a artéria entupida, não vai chegar absolutamente nenhum sangue no coração. É isso que está acontecendo. Nós temos hoje bancos de areia de 9 quilômetros na calha do Rio São Francisco. No município de Morpará, na Bahia, até o município de Barra, são 9 quilômetros de um banco de areia na calha do Rio São Francisco. Então, a situação é de uma gravidade enorme. Então, já que o governo agora diz que vai privatizar a Eletrobras, que é uma gigante formada por vários, esse dinheiro arrecadado no processo, sobretudo na venda das hidrelétricas, 9 hidrelétricas do Rio São Francisco, esse dinheiro deve ser revertido, como eu proponho aqui, para um fundo de revitalização do Rio São Francisco. Proponho chamar Salve o Velho Chico, com o dinheiro arrecadado pela venda das hidrelétricas, de um rio, de um ente deixado pela natureza, como todo ente bom, que de bom coração, dá tudo e não recebe nada de volta e não reclama, foi assim, silenciosamente, que morreu o Rio São Francisco. O Rio São Francisco está na UTI, pode estar até na pior, na UTI do serviço público, com aquela fila enorme para entrar para ser atendido. Esse é o Rio São Francisco. Então, eu proponho aqui que na venda das hidrelétricas, que pode ser que o governo venha privatizar, esse recurso seja destinado a um fundo para devolver a ele o que ele deu de água para consumo humano, consumo animal, consumo industrial, irrigação
e também produção de energia. A irrigação do Vale do Rio São Francisco está toda comprometida. Se não tiver a revitalização, são perda de milhões de empregos ao longo do Rio São Francisco, de Minas até Juazeiro, até o polo de fruticultura de Juazeiro e de Petrolina, do Mimoso, na cidade de Bom Jesus da Lapa, que eu conheço bem, que são pequenos agricultores que vivem da irrigação, do plantio da irrigação da manga e da banana. Portanto, a minha proposta para esse projeto é que, em si, privatizando, se vendendo, se joga esse dinheiro todo no fundo, para esse fundo dar a condição de revitalizar o Rio São Francisco. E o que é revitalizar o Rio São Francisco? É um trabalho que vai precisar de mais de 10 anos, se colocando no mínimo R$1 bilhão por ano. Primeiro, tirar o assoreamento da calha, para limpar a calha, e depois replantar as matas em torno das nascentes que morreram, as matas ciliares dos seus afluentes. Por exemplo, o rio Jequitaí, que eu falei aqui, em Minas Gerais, afluente à margem direita, está assoreado. Mas se for fazer o desassoreamento desse rio, se for fazer a dragagem da calha dele e se plantar as árvores na sua nascente, ele com 2, 3 anos volta a ser vivo de novo. Não tem como não ser vivo de novo. Me dê qualquer nascente morta. Me dê uma reta escavadeira para tirar a argila, tirar a areia e o barro. Eu limpo ela e planto em torno dela as árvores que foram cortadas. Quando elas estiverem todas elas crescidas e grandes, depois de 4, 5 anos, a nascente começa a brotar água de novo, porque quando você corta a árvore, você deixa a terra impermeável. E são exatamente as raízes das árvores que dão a porosidade do solo para a chuva bater, entrar, alimentar o braço subterrâneo da nascente, que é tecnicamente chamado de talvegue, e depois da pressão lá embaixo, onde não tem mais para onde ir a água, ela brota de novo e devolve a água que vem do céu para o homem beber. Então, essa é a condição que tem que se fazer. Investir nisso, sabe por quê? Porque o Nordeste não tem outra saída, senador Tagirissari, outra saída. Os estados receptores não têm outra saída a não ser salvar o Rio São Francisco. Eu falo isso aí porque conheço todo ele. E há pouco eu falava com o Romero Jucá. Romero Jucá, você tem rio lá, bonitão, daqui a 50 anos, 55 anos, se cortar as matas, você vai ser igual ao Rio São Francisco. O Rio Doce, que nasce lá em Minas e foi agora contaminado com o desastre de Três Marias. Meio ambiente é uma coisa importante para nós todos estamos aqui. Até o de cabelo branco, como eu e com Vossa Excelência, eu tenho 70 anos. Mas as futuras gerações poderão enfrentar uma crise hídrica no Brasil, em todo o Brasil, como nunca se enfrentou. Olha aqui o senador Ronaldo Caiado, eu sei da preocupação dele com o Rio Araguaia, eu sei da preocupação com o Rio Tocantins, que em 10 anos perdeu 20% da vazão. O Rio Tocantins perdeu em 10 anos 20% da vazão. Há pouco tempo não pôde fazer o transporte da soja, porque o calado estava muito baixo. Então, isso é uma preocupação que o Brasil precisa ter. E eu vou dizer a Vossa Excelência, eu não sei quem vai ser candidato a presidente da República, mas eu só votarei meu Estado no presidente da República que ele assine um termo de compromisso, dizer assim, vou revitalizar o Rio São Francisco, que vai dizer de onde eu tiro dinheiro. Meu voto não decide nada, mas vai decidir a minha consciência de salvar aqueles que precisam das águas do Rio São Francisco. O Estado de Minas, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência fez o açude do Castanhão, que é um grande açude, que deve estar também já no volume morto, né? Sobradinho hoje está com 7%, agora no fim de setembro vai para o volume morto. Sobradinho é um gigante. Só o volume morto são 5 bilhões de metros cúbicos de água. Só o volume morto. Mas esse gigante vai deixar de receber água daqui a 15 anos. A projeção é que, se não fizer a revitalização do rio, em 2035, Sobradinho não recebe mais uma gota d'água. E os 10 bilhões colocados da transposição serão jogados no lixo, porque não vai ter água para sustentar as necessidades dos estados receptores. A transposição, eu sempre fui a favor, mas foi uma irresponsabilidade fazer transposição sem revitalização. É tirar sangue de um doente com hipovolemia, sem sangue nenhum mais para dar.
É isso que está acontecendo com o Rio São Francisco. Eu quero, inclusive, o compromisso de Vossa Excelência e dos senadores do Nordeste, para que tome a decisão nesse sentido. Porque eu já falei aqui, desde que cheguei, mais de 20, 40, 50 vezes sobre o Rio São Francisco. E parece que não sou ouvido, parece que é um conde falando aos passarinhos, ninguém me ouve. Mas a crise hídrica vai dificultar a vida das futuras gerações que estão na bacia do Rio São Francisco. Portanto, meu voto é pela aprovação desse projeto, para que ele possa ir para a CMA e algum brasileiro com sentimento patriótico entenda que salvar o Velho Chico é salvar o Nordeste brasileiro da falta d'água no futuro. Senhor presidente. Muito obrigado, senador Otto. Parabéns por sua exposição tão indignada. Com certeza, eu acredito que, independente de partidos políticos, de ideologias, estamos todos absolutamente de acordo com as posições de Vossa Excelência. E também aproveitar, senador Armando Monteiro, se me permite, parabenizar o senador Otto por essa luta que ele tem tido e praticamente uma luta, apesar do nosso suporte, solitária e heróica pelo Rio São Francisco. Com certeza, sua repreensão de que precisa uma atenção maior de todos nós aqui, senadores nordestinos, não só nordestinos, porque isso vai atingir outros rios também, mais cedo ou mais tarde. Nós levamos em conta e essa luta merece o respeito e a admiração de todos nós. Senador Armando. Senhor presidente, eu só queria manifestar ao senador Otto que tenho muito respeito pela atuação do senador Otto aqui nessa casa. Por exemplo, o senador defende posições de forma muito afirmativa, como é do seu estilo. E essa questão do São Francisco, nós não estamos nos dando conta, eu digo os nordestinos, da gravidade do problema, da dimensão desse problema. É uma morte lenta, mas nós, por negligência, por alienação, nós fomos assistindo passivamente esse processo. E aí é como diz o senador Otto, que transposição poderá ser feita, senador Lindenberg, se não tivermos as águas? Ou seja, não há como imaginar a transposição sem a revitalização. E eu acho que o senador Otto foi muito feliz quando aponta que nessa privatização da Eletrobras há uma oportunidade para que se possa exigir como contrapartida, não é? Contrapartida aí no conceito mais amplo, social, ambiental, socioambiental, que é a de garantir um fundo expressivo de recursos para financiar esse processo de revitalização. Eu me congratulo com o senador Otto e quero subscrever, senador Otto, essa proposta de criação do fundo. Uma parte, senador. E acho que toda a bancada, não só do Nordeste, não apenas do Nordeste, nós deveríamos nos solidarizar e nos engajarmos nessa luta. Uma parte, senador Armando Monteiro. Vinculando a privatização Senhor presidente, da Eletrobras. eu penso que a manifestação, o alerta, o desabafo não é o primeiro, não é o 38º, não é o 45º e não é o último alerta que faz o senador Otto Alencar, acompanhado das manifestações dos nossos estimados senadores da região Nordeste. Este não é um problema apenas do Nordeste, este é um problema nacional. E nós temos aqui, senhor presidente, requerimento para que nós possamos fazer um debate sobre a privatização ou as privatizações desejadas pelo governo federal. Há um requerimento aprovado aqui nesta comissão e acho que nós precisamos acelerar essa audiência pública, precisamos fazer esse debate. Eu, por exemplo, sou a favor do processo de privatização, naturalmente em divergência com o que pensa o senador Lindenberg. Claro, digo eu. Claro, digo eu. Para que as nossas estatais não continuem sendo vilipendiadas, como foi no passado recente, não é? Por esse aparelhamento que nunca se viu no Brasil, que tomou conta das estatais brasileiras, porque as estatais não pertencem a nenhum partido político de plantão. Pertencem à sociedade brasileira, e, portanto, claro que eu defendo a privatização, mas com critério, com transparência.
e, sobretudo, nós precisamos discutir o efeito e a consequência desses recursos que serão apurados nessas privatizações. Até porque ampliar a privatização significa também que a gente possa estruturar melhor a regulação dessas estruturas que são de fundamental importância para o nosso país. Então, a alocação desses recursos, fruto dessas privatizações, é muito importante. E a vinculação de parte dos recursos da Eletrobras para que nós possamos investir na recuperação da bacia do Rio São Francisco é algo de fundamental importância, porque senão daqui a pouco teremos uma bela obra de infraestrutura física, uma bela obra de engenharia para transportar o quê? Para levar nada a lugar algum. Essa é a tragédia se não olharmos para a recuperação das nossas matas ciliares, se não recuperarmos as nossas nascentes, para recuperarmos o volume de água da bacia do Rio São Francisco, que eu me solidarizo, senador Otto, assim como os demais colegas, com Vossa Excelência, pela forma enfática e verdadeira com que traz essa contribuição. Presidente, e aí, discutindo aqui a privatização, discutir, nós precisamos discutir a alocação desses recursos. Essa alocação é fundamental. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem também para discutir o assunto. Senhor presidente. Discussão, o senador Caiado é o próximo. Para discutir, Senadora Lídice Eu também da Mata, quero depois. senhor presidente. Senadora Lídice, a senhora está para discutir? Isso. Pra Senador Lindbergh também para discutir. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, realmente o senador Otto não só é conhecedor da matéria, um estudioso da matéria, já percorreu todos esses estados, mostrou hoje aqui um conhecimento detalhado em cada afluente do São Francisco, a realidade em cada cidade, em cada cidadão do setor rural que depende dessa irrigação, também de como levar a água a todas essas cidades que dependem da vida do São Francisco. E essa realidade, senador Otto, era algo muito ligado a uma situação do Nordeste. E hoje, já no início do mês de setembro, eu, como goiano, um estado que a vida toda teve uma boa capacidade hídrica de atender as cidades, ao mesmo tempo também de ter rios perenes que suportavam bem a seca. O que nós estamos assistindo hoje em Goiás, senador, é voltar a ou ter uma realidade que eu apenas assisti quando passava pelo Nordeste. Ou seja, Goiás hoje vivendo com um caminhão-pipa para atender as cidades. Uma coisa que nunca existiu em Goiás. Isso nunca foi a nossa realidade. Então, o que você alerta neste momento é realmente um compromisso, além do Nordeste, é um compromisso de todos nós que queremos para as próximas gerações vermos um mínimo de condição de sobrevivência, seja do setor da agropecuária, seja o cidadão para poder ter condições até de viabilizar o seu dia a dia no setor urbano, sejam as indústrias que estarão sendo instaladas, enfim, toda a economia de um país sabe muito bem a impossibilidade ou até de se instalar ou de avançar nessa escassez primária que é exatamente da água. Então, senhor presidente, o meu estado de Goiás também vive uma situação dramática neste momento, inédito. Nós não vivíamos isso, nós não conhecíamos isso. De repente, nós nos deparamos com esta realidade. A maioria das cidades do norte e nordeste de Goiás já estão sendo ali alimentadas com carro-pipa. É algo... Não era a realidade do centro-oeste brasileiro. Então, esse quadro está chegando com muita rapidez a todos os lugares. O Rio Araguaia, da mesma maneira que ele descreve o São Francisco, a importância que tem para Goiás, Mato Grosso, e também entrando aí na junção com o Tocantins e formando aí um grande rio tão volumoso entrando pelo Pará, a situação do Araguaia e do Tocantins também não é diferente. A cabeceira do Araguaia está totalmente destruída, chamado Alto Araguaia. As vossorocas atingem lá a altura de mais de 20 metros de erosão. O assoreamento é completo. O leito do rio, com deslocamento hoje mais de 1 quilômetro daquilo que era o seu leito normal.
Enfim, hoje a situação que se fazia normalmente no período de junho e julho, a caminhada é descida com as embarcações pelo Rio Araguaia, hoje não se faz de jet ski. Hoje não se faz mais de jet ski. Não é mais da barca, não é mais da lancha. Hoje não se faz de jet ski. Acabou. Secou o rio. Hoje se atravessa o Rio Araguaia de caminhonete. Você pega uma caminhonete traçada e atravessa. A água não chega nem na porta da caminhonete. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, eu não só concordo, acho que nós temos que tomar atitudes aqui firmes, num convencimento de que cada um tem que pagar a sua parte, mas nós precisamos também de fazer uma dotação orçamentária para que esses principais eixos, principalmente dos grandes rios neste país, tenham as suas cabeceiras preservadas e também os seus afluentes muito bem trabalhados, com a conscientização maior e uma política que o Senado Federal saberá aí alavancar e buscar uma parceria junto a todos os estados e municípios e junto à comunidade e toda a sociedade brasileira. Eu aplaudo essa iniciativa e cumprimento o senador Otto Alencar por essa posição dele insistente, determinada, desde o seu primeiro dia aqui nessa casa e que convivo aí com a sua competência. Não só como meu colega ortopedista, mas também como um exímio parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Caiado. Senadora Lídice. Senhor presidente, o senador Otto Alencar tem feito realmente sua voz ecoar em defesa do Rio São Francisco nessa casa, recebido o apoio, pelo menos da bancada da Bahia, de forma também muito destacada. Nós, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, tivemos a presença do ministro da Integração Regional quando discutimos e estamos insistindo nessa tese da revitalização do Rio São Francisco. Tive também com o ministro do Meio Ambiente, onde discutimos as possibilidades dos corredores ecológicos, e agora com o depoimento do senador Caiado, fica claro que há uma grave crise dos recursos hídricos nesse país. São Paulo, Brasília, são a demonstração disso também. São Paulo, especialmente, um país com destaque econômico que surpreendeu a todos há 2 anos atrás com o apagão hídrico que viveu. Portanto, isso revela a importância fundamental desta questão de preservar os recursos hídricos neste país. Mas dizer isso é também dizer que é preciso preservar o meio ambiente, porque isso está totalmente vinculado a essas ações de meio ambiente, muitas vezes combatidas no Congresso Nacional e nesta Casa como uma coisa menor, na Câmara dos Deputados e nessa Casa como uma coisa possível de ser considerada em uma segunda instância. Acho que, no entanto, não é possível, não devemos fazer uma vinculação total entre esta questão e a possível privatização da Eletrobras, com suas consequências graves também para o domínio das águas no Brasil, não é? Com as consequências graves para a Chesf, com as consequências graves para outras empresas do sistema Eletrobras. Uma coisa são as questões que dizem respeito à preservação do Rio São Francisco, que nós estaremos empenhados igualmente e que achamos que o governo tem que efetivamente dar uma resposta a isso no orçamento da União. O senador Otto vem insistindo, nós já discutimos mais de uma vez com o senador Romero Jucá como representante do governo aqui no Senado Federal, como líder do governo do Senado Federal. Se corta de um lado, se corta do outro, mas o que se diz, ou o que se falava aqui com a PEC 55 é que iam se discutir os grandes investimentos nacionais e as grandes escolhas do Brasil. Até então, esse governo não demonstrou em nenhum outro que a sua escolha era a revitalização do Rio São Francisco. Agora, nós não podemos criar uma relação automática entre isto
e a privatização da Eletrobras, com todas as suas consequências nefastas para o sistema elétrico do Brasil e para as empresas que são coligadas a esse sistema, destacadamente a CHESF. O nosso partido, através da Fundação João Mangabeira, semana passada ainda, fez uma discussão com o ex-presidente da CHESF, Dr. João Bosco, um reconhecido técnico que não tem nenhuma posição em tese, ideologicamente alinhada à postura contra privatizações, mas que deixou claro quais são os prejuízos grandes para a nação brasileira, em particular para a CHESF e, portanto, para o Nordeste brasileiro, com esta privatização. Portanto, eu quero aqui deixar a minha posição diferenciada em relação a isto. Muito obrigada. Senadora Fátima. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero aqui me associar aos demais parlamentares que aqui já destacaram o papel muito importante que o senador Otto Alencar tem desempenhado nessa casa no que diz respeito ao tema específico da questão da revitalização do Rio São Francisco. E ele tem feito isso, de fato, com muita propriedade, né, com muita legitimidade, faz um chamamento muito importante, até porque, se a gente não cuidar da vida do São Francisco, o senador Tasso Gereissati, ele não vai poder dar vida ao Ceará, ao Rio Grande do Norte, à Paraíba, a Pernambuco, no que diz respeito a garantir o acesso a algo fundamental, que é exatamente a água. Então, mais uma vez, senador Otto, eu quero aqui, repito, parabenizar, já tenho conversado com Vossa Excelência, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aqui do Senado. Nós temos também priorizado esse debate, por considerar a sua relevância. A situação do Nordeste é muito crítica. Ainda sexta-feira, né, senador Garibaldi Filho, nós tivemos lá na comunidade Barra de Santana, lá em Jucurutu, no Seridó Norte Rio-Grandense, tratando, né, de uma obra extremamente importante, que é a barragem de Oiticica, e o fato é que o Nordeste vive um período muito dramático. O Rio Grande do Norte são mais de 5 anos consecutivos de seca. Os nossos maiores reservatórios hídricos estão em situação de colapso. A capacidade hídrica dos nossos maiores reservatórios abaixo de 19%. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é até então o maior reservatório hídrico que o Rio Grande do Norte dispõe, entra em colapso morto a partir de dezembro. Por isso, senador Tasso Gereissati, a necessidade imperiosa de conclusão do projeto de integração das bacias do São Francisco. Por isso que, repito, nós temos dado prioridade, cumprindo com o nosso papel, com o nosso dever. Obra essa que foi retomada. Nós demos a nossa contribuição, fizemos a caravana das águas, percorremos 4 estados para que esse apelo chegasse ao Supremo Tribunal Federal. E a ministra Carmen Lúcia tivesse a sensibilidade que ela terminou tendo e deu um parecer favorável para que, enfim, a questão da judicialização fosse superada, a obra foi retomada. Recentemente, o ministro Helder esteve na nossa comissão e lá cobrávamos. Quando é que as águas chegam ao Ceará? Quando é que elas chegam à Paraíba? Quando é que elas chegam ao Rio Grande do Norte? E o ministro colocou lá claramente que todo esforço está sendo feito para as águas chegarem no Ceará em janeiro. 90 a 120 dias depois, chegar na Paraíba e depois no Rio Grande do Norte. Só que, para tanto, nós precisamos, por exemplo, que seja feita a desobstrução do rio as Piranhas a sul. Porque quando as águas chegam no Rio Grande do Norte, que é o último estado, elas não entram por estações elevatórias, elas entram pelo leito do rio. E o leito do rio Açu Piranhas, assim como o do São Francisco, está obstruído.
e precisa, portanto, ser desobstruído. Daí nosso apelo a ele para que, paralela à obra, senador Garibaldi Filho, seja feita a desobstrução, assim como o ramal Apodi-Mossoró, para que as águas do São Francisco, quando chegarem ao Rio Grande do Norte, não beneficiem apenas a metade da população. É preciso levar para Mossoró, para Pau dos Ferros, ou seja, da região oeste, do médio oeste, até o alto oeste. E esse canal precisa ser feito, esse ramal. Felizmente, o ministro lá apresentou o projeto executivo e já solicitou ao governo federal um crédito de 370 milhões para que possa, no início do próximo ano, uma vez o orçamento aprovado, com a garantia desses recursos, dar início ao processo licitatório. Assim como a Paraíba, por exemplo, precisa ser feito lá o canal Piancó-Coremas. Então, eu quero concluir dizendo que tudo isso, né, é fundamental, essas obras que fazem parte, eu não chamo nem de obras complementares. Na verdade, o ramal Apodi-Mossoró faz parte do projeto do São Francisco. Oiticica faz parte do projeto do São Francisco, que precisa ter a garantia do governo federal de 240 milhões para que ela seja entregue no prazo previsto ao povo do Seridó e ao povo do Rio Grande do Norte. Isso era um sonho de mais de 50 anos, que nasceu no PAC na época do governo da presidenta Dilma. E agora é nosso papel cobrar exatamente a conclusão. Então, eu quero dizer que tudo isso só terá funcionalidade se, de fato, for feito o que o senador Otto Alencar chama a atenção aqui, que é cuidar do rio. E aí, senador Tasso Gereissati, me permita ainda aqui adiantar dois aspectos. Quando a gente fala de cuidar da revitalização do São Francisco, tudo bem, tem os aspectos técnicos do desassoreamento, etc. e tal, a calha, mas é preciso levar em consideração dois aspectos. Primeiro, o tratamento de resíduos sólidos e a questão do saneamento ambiental. Sabe quantos municípios, por onde passa as águas do São Francisco, tem saneamento ambiental? Um número ínfimo. E o senhor há de convir que isso são tarefas providenciais para poder não poluir o rio, e Vossa Excelência sabe que os municípios não têm condições de arcar com os custos dos resíduos sólidos, que é o lixo, assim como com relação à questão do esgotamento sanitário. É preciso que esse programa que o governo tanto alardeou de Novo Chico, 7 bilhões de reais, esse dinheiro tem que aparecer. E esse dinheiro, repito, dado o caráter estratégico que é o São Francisco, são 398 municípios, 12 milhões de nordestinos, que já pagaram um preço grande pelo quanto sofreram, e eu sei o que é isso, porque eu não conheço a seca de livro de história não, senador Garibaldi Filho. Conheço a seca pelos livros de história não. Eu conheço no dia a dia, pelo quanto eu sofri na pele, lá na cidadezinha de Nova Palmeira, lá no Seridó paraibano. Eu sei as consequências impiedosas dela, por isso que, né, é sempre justo lembrar o papel determinante, ousado, de estadista que o presidente Lula teve, de enfrentar o que ele enfrentou e ter tirado exatamente esse projeto do papel. Presidenta Dilma por ter dado continuidade e agora o governo exatamente para a sua conclusão. Então eu quero terminar, portanto, dizendo da importância, sem dúvida nenhuma, da questão da revitalização e dizendo que agora em outubro, dando continuidade ao debate pela conclusão da integração do São Francisco, nós vamos realizar mais uma jornada de audiências públicas, senador Garibaldi Filho, lá em Apodi, com o foco no ramal Apodi-Mossoró, em Açu, com o foco na desobstrução do rio Açu-Piranhas, e vamos para Paraíba também, lá em Coremas, para tratar do canal Piancó-Coremas. Obrigado, senador. Obrigado, senadora Fátima. Palavra com o senador Pimentel. Senhor presidente, eu quero parabenizar o trabalho do senador Otto Alencar nessa luta difícil, mas persistente de revitalizar o nosso São Francisco. Eu tenho clareza que, se não fosse a integração das águas do São Francisco, esse debate estaria num patamar muito inferior. Com a integração, com esse projeto que beneficia
mais de 12 milhões de pessoas, traz um conjunto de atores sociais que até então não estavam engajados na tese da revitalização do São Francisco. Hoje, 1/3 da população brasileira vive naquela região e este rio é fundamental para a nossa economia, para a nossa vida e para a nossa sobrevivência. Como o estado do Ceará é o estado que mais necessita de água, seja por conta do nosso território, que é um território bastante seco, não temos rios permanentes, são todos temporários. Ali, o senador Tasso Gereissati, quando governador, ao lado dos movimentos sociais, criou a política dos comitês de bacias, muitas dificuldades na sua fase inicial, muita incompreensão, mas hoje deixar claro que aquela iniciativa foi decisiva para que nós pudéssemos atravessar 5 anos de muita seca. E essa experiência do Comitê de Gestão de Bacias está sendo intensificada em toda a região Nordeste, em todo o Brasil. Essa é uma das iniciativas que eu reputo muito importante para que nós possamos conviver com a pouca água que nós temos e, ao mesmo tempo, dando uma tratativa melhor. Nós assistimos também, ao longo desse período, 2 outras grandes iniciativas. Uma foi a vinculação de parte dos royalties de energia do São Francisco no processo de saneamento básico daquelas cidades. Lamentavelmente, como esses recursos não eram apartados, eles foram incluídos no orçamento diário de cada município, está sendo consumido e não foi feito o saneamento básico. Eu acredito que nós deveríamos retomar esse debate da finalidade última dos royalties do setor energético para que nós pudéssemos ter uma fonte permanente de custeio do saneamento básico, porque a dificuldade não é fazer o saneamento, é a sua manutenção posterior. E Vossa Excelência, quando foi governador, o senador Tasso Gereissati, presenciou de perto isso. Algumas bacias do Jaguaribe, de outras barragens nossas, foram feitas os saneamentos básicos, mas depois a Prefeitura não teve condição de mantê-los. Portanto, eu acho que esse item, ao lado da revitalização do rio, o saneamento básico, nós precisávamos pensar em concluí-lo e, ao mesmo tempo, ter uma fonte permanente de custeio. Pode ser os royalties, como está previsto na Constituição, pode ser. É suficiente? Esse é um debate que a CAI e o Senado Federal poderia nos ajudar para que, a partir de 19, isso tivesse uma estruturação melhor. Nós também incluímos, senhor presidente, no artigo 42 das disposições transitórias, através da emenda constitucional 89 de 2015, prorrogando por 40 anos a vinculação de recursos para a parte de irrigação. E aqui tem uma outra fonte em que, historicamente, nós não temos trabalhado no orçamento da União. Não prevê percentual, prevê a fonte e determina que, no mínimo, 50% desses recursos vão para o semiárido, onde está o nosso São Francisco e a grande parte irrigada. Eu acredito que nós também poderíamos, senhor presidente, dar uma estudada melhor nesse artigo 42, que já tem a previsão, e como vincular a revitalização dos nossos rios e aí fazendo uma prioridade a partir do São Francisco e incorporando outros. E teríamos aqui, dentro dessa preocupação de fonte permanente, em que o senador Otto Alencar nos traz uma forma também de fazer uma vinculação constitucional. E, por último, nós assistimos, em face do alto custo do dinheiro, sobrando recursos nos fundos constitucionais, em especial no nosso FNE. O governo, nessa escassez de recursos, está pegando 2 bilhões de reais do FNE para financiar o FIES. Tudo bem, mas o FIES poderia ter, nos recursos do BNDES, esta fonte. E nós poderíamos, numa grande articulação da região Nordeste, envolvendo os 27 senadores, os 9 governadores, a nossa Sudene e esse projeto em que o senador Otto aqui faz referência e trabalha muito, trazer esses recursos que sobram do FNE para evitar desvio
para outras finalidades e investir na revitalização do nosso rio. 2 bilhões, sobrou no ano passado 1,5 bilhão, a previsão que é nesse ano de 17, sobra mais de 1,5 bilhão por falta de projetos em face do custo do dinheiro. Projetos existem, mas como o dinheiro está muito caro, quem toma esse dinheiro emprestado termina inviabilizando o retorno, seja na área da indústria, do agronegócio ou no setor de serviços. Eu acredito, senador Otto, que nós poderíamos fazer um trabalho minucioso de vinculação condicional e de fontes permanentes e não vincular as privatizações, até porque elas podem, em parte, ser frustradas ou ser insuficientes, como foram feitas com as privatizações lá dos anos 90. E é que nos anos 90 nós tínhamos estatais muito mais robustas economicamente do que agora em 2017. O fato é que nós precisamos nos debruçar sobre esse tema. Para nós do Nordeste Setentrional é a nossa vida, a água e, consequentemente, sem São Francisco não tem interligação de bacias. Muito obrigado, senador Pimentel. Senador Lindbergh. Senador Tarso, eu quero me somar aqui aos senadores dessa comissão que se referiram ao senador Otto Alencar, que quando fala da revitalização do São Francisco, fala com paixão, fala com conhecimento de causa. É uma das pessoas do país que mais conhece todo o Rio São Francisco, o velho Chico. Então eu quero somar a essa posição da Comissão de Assuntos Econômicos em relação ao senador Otto Alencar. Dizer que concordo com o senador Otto Alencar, tem a transposição, mas temos que nos concentrar agora na revitalização do São Francisco. Eu até conversava com ele, que ele tem que conversar isso com o presidente Lula, porque eu conheço essa paixão do presidente Lula pelo Nordeste. Eu tive com ele, inclusive, na Paraíba agora, porque eu sou senador pelo Rio de Janeiro, mas eu sou paraibano. Meu pai é do Cariri, de Serra Branca, que é vizinho a Sumé, Monteiro. E o senador Otto falava aqui há pouco. Na Paraíba, se calcula que para a pessoa, por ano, precisa de 900 metros cúbicos de água. A Paraíba tem 40% disso. E eu tive agora com ele em Campina Grande, quando acabou o racionamento em Campina Grande. A transformação com a transposição do Rio São Francisco é muito grande, mas não basta. Tem que ir para a segunda etapa agora, que é um projeto consistente de revitalização do Rio São Francisco. O que eu acho que o debate aqui acabou misturando com a discussão sobre privatização é que eu estou convencido que a privatização da Eletrobras é um grande erro. Primeiro, senador Otto, eles não vão deixar vir nem um centavo para a revitalização do São Francisco, porque todo mundo sabe que o objetivo do governo, como apresentou esse pacote de privatização, é simplesmente para resolver a situação do superávit, diminuir o déficit fiscal de 2018. Estão fazendo nas pressas. Eu vejo, inclusive, eu sou contra a privatização, mas eu já vi defesas de pessoas que defendem a privatização, mas no outro modelo. No modelo que falasse em sustentabilidade, mas aqui não, é para botar caixa para dentro. Estão calculando 20 bi. 20 bi são 12 dias de pagamento de juros da dívida. É um equívoco fazer isso desse jeito. Eu falo em segurança energética. Nós precisamos ter planejamento. Sem a Eletrobras, nós não vamos ter planejamento se tudo estiver nas mãos da iniciativa privada. A busca do lucro ali na hora. Não teria luz para todos se não fosse a Eletrobras. Qual é a empresa privada que ia investir no programa Luz para Todos? O senador Garibaldi é do Nordeste. Sabe a importância desse programa? Não teria luz para todos sem a Eletrobras, se não fosse uma empresa estatal. E eu chamo a atenção aqui até para a gestão das águas. Você veja no Nordeste, a Chesf tomou uma decisão, nesse último período, que era de priorizar o abastecimento humano por causa da seca. Priorizar o abastecimento humano, não a produção de energia. Uma empresa privada não faria isso. Teríamos aumento. Essa história de dizer que a privatização da Eletrobras não vai ter aumento de energia elétrica, isso é uma balela gigantesca. 50%. Vai ter aumento, sim. Eu tenho um outro requerimento, senador Tarcísio de Sá, até o final da reunião eu vou apresentar. A gente já fez um chamando os ministros da área, mas fazer também uma audiência pública chamando especialistas com posições diversas sobre esse tema. Eu acho que é fundamental. Agora, é a transposição do São Francisco, de fato, é uma obra grandiosa, como falou a senadora Fátima Bezerra. Nós estamos falando aqui de 12 milhões de pessoas beneficiadas, 938 municípios.
E eu acho que o senador Otto aqui, com essa sua cruzada, essa sua batalha, ele fala com paixão, fala com amor sobre o tema, indica que, de fato, a transposição só, se não for feita a revitalização do São Francisco, é insuficiente. Senador Otto, conte conosco como aliados dessa batalha, viu? Eu quero que esse senador do Rio de Janeiro, que tem preocupação com o Nordeste, quer estar juntos do senhor e desse Senado Federal para construir um caminho que seja possível a revitalização do São Francisco. Muito obrigado. Senador Tássio. Senador Tássio, eu queria só fazer um adendo aqui ao senador Lindenberg Farias falou. Na extensão da bacia do Rio São Francisco, são 9 hidrelétricas. 9 hidrelétricas. A hidrelétrica de Três Marias, ontem só estava com uma turbina funcionando, porque não tem água. Está soltando água para consumo humano, a jusante da barragem. Para Vossa Excelência ter ideia, vazão afluente é a vazão que está entrando na barragem. É o que está chegando na barragem. Vazão defluente é o que está saindo da barragem. Ontem, Três Marias estava com vazão afluente 0. Ou seja, todos os rios que alimentam Três Marias não estavam botando água nenhuma. Estavam com 18% do volume útil e soltando 200 metros cúbicos para as populações ajusantes da barragem terem o direito de beber água. Não é irrigar mais não, que já acabou. Então, a situação do Rio São Francisco e as suas novas hidrelétricas, você chega na Bahia, você tem Sobradinho, tem Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, tem Itaparica e tem Xingó. Essas hidrelétricas todas, se elas forem para privatização, ninguém vai comprar. Com o rio sem água, não, absolutamente não vai. Como é que vai? Se vai comprar comprar uma hidrelétrica sem um rio fornecendo água para gerar energia? Não tem como. Aqui no projeto não se fala em privatização do Rio São Francisco, mas essas hidrelétricas, elas podem perfeitamente serem privatizadas. Agora, o rio de domínio do Estado, domínio da União. Por exemplo, nós temos lá uma barragem na Bahia, chama Barragem de Pedra do Cavalo. Eu era secretário de Indústria e Comércio. Uma empresa construiu uma pequena hidrelétrica nessa barragem para quando, o projeto é assim, para quando tivesse água suficiente para fazer a geração de energia, ele faria isso. Então, quando a barragem enche e dá condição de sangrar, ele produz aquela mínima energia para as suas empresas ali perto. Então, o que tem que fazer é um modelo. Não é pegar e privatizar, entregar, não. É um modelo. É um modelo de alguém que tome conta do hidrelétrico e faça ela funcionar bem. E pega esse dinheiro, esse recurso, e joga no fundo de revitalização do rio. Só tem essa saída. Ou então o governo federal se dispor a colocar 1 bilhão por ano durante 10 anos com alguém que sentado no Ministério da Integração ou na Codevasp aplica o dinheiro e não desvia o dinheiro como foi desviado. Porque no governo do presidente Lula, ele colocou dinheiro para a revitalização. Mas, senador Tássio Gereissati, de 47 cidades na Bahia, só 3 tiveram o saneamento básico concluído. Todas as outras, o dinheiro foi desviado e não foi mal aplicado, como foi em Minas, em todas as cidades de Minas Gerais e da Bahia. Porque só tem 2 estados que estão produzindo água para o Rio São Francisco. É Minas e Bahia. E Bahia só tem 3 rios agora. O Rio Carinhanha, o Rio Corrente e o Rio Grande, que vem lá de Barreiras, formado pelo Rio Formoso, pelo Rio Preto e o Rio Corrente. Então, são 3 rios só na Bahia que estão fornecendo água. A margem esquerda do Rio São Francisco, na Bahia, os rios morreram todos. Morreu Santo Onofre, Paulista, Itaguaçu, Rio Verde, Itaguaçu, o Rio Jacaré e o Rio Paramirim. O Rio Paramirim desembocava na cidade de Morpará. Nunca mais, tem 6 anos que não joga uma gota em Morpará. Morpará é uma cidade à margem direita do Rio São Francisco, senador Tássio Gereissati. Do outro lado está Torrinhas, onde eu fiz uma estrada. Pois bem, eles atravessavam de canoa, não pode mais atravessar. Pode atravessar montado a cavalo, mas de canoa não. Porque tem um banco de areia dentro do rio de 9 quilômetros, que sai de Morpará até Barra do São Francisco. O cara tem que pegar a canoa, rodear lá por cima e voltar. Um banco de areia de 9 quilômetros. O Exército Brasileiro tem uma experiência nisso.
já fez uma revitalização de mais ou menos 20 quilômetros perto da Barra do São Francisco. Pega o dinheiro, esses 10 bi, bota para o Exército fazer, para a Marinha fazer, que ali ninguém vai desviar. Pode ter certeza absoluta que se tem, eu sou totalmente pela democracia, rejeito qualquer regime que não seja feito pelo povo. Mas digo com toda a convicção, o Exército Brasileiro, com a Marinha, podia muito bem tomar conta de todo o trabalho de revitalização do Rio São Francisco e daria conta em 10 anos, aplicando 1 bilhão por ano. Esse é o projeto, que todo mundo sabe e conhece aí. Lá nos Estados Unidos, quem toma e faz o gerenciamento hídrico do Rio Tennessee é o Exército americano. Por que não o nosso Exército? Com o 7º BEC lá na Paraíba, no seu estado, com o 4º BEC na Bahia, que já tem expertise nisso. O que falta, sabe o que é? É um brasileiro, presidente da República, que entenda que água é a coisa mais importante que pode existir. Que botar 7 bi no Rio São Francisco dá uma resposta ao povo brasileiro. E que botar 7 bi na conta da JBS é desvio de recursos, é roubalheira, é corrupção, como esse bandido que está aí, chamado Joéler Batista, que é um grande bandido, um grande canalha, que pegou 7 bi do BNDES com juros subsidiados para aplicar em benefício próprio, não em benefício do povo brasileiro. Muito obrigado. Senador Armando, queria dar alguma palavra? Ainda não. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Senador Otto, eu gostaria de fazer uma sugestão sobre esse tema. O presidente Fernando Henrique criou a ANA, a Agência Nacional de Águas, que supostamente é para ter o grande centro de estudo do problema hídrico no Brasil. Eu posso terminar? Eu gostaria de sugerir que o superintendente, o presidente da ANA, viesse aqui a essa comissão discutir conosco e dar um retrato não só do Rio São Francisco, mas me impressionou muito, senador Armando, o depoimento do senador Caiado, que eu nunca esperei ouvir que Goiás estava com carro-pipa, que é uma mazela que histórica, uma instituição nordestina que nos envergonha sempre, e agora Goiás também. Então, eu gostaria de fazer essa sugestão, se todos os senhores concordassem. Senador Tasso, não quero subscrever, sim, e só associar Vossa Excelência, acho que é uma iniciativa oportuna, e socializar aqui com os demais que na Comissão de Desenvolvimento Regional, como nós escolhemos como política pública a ser avaliada no ano de 2017 o tema de infraestrutura hídrica no Norte e no Nordeste, nós também aprovamos uma série de debates com a ANA, Associação Agência Nacional das Águas, pelo quanto ela tem a contribuir com esse debate. Inclusive dizer para Vossa Excelência, se for necessário ou oportuno, podemos até fazer em conjunto a Comissão de Desenvolvimento Regional com a Comissão de Assuntos Econômicos, viu? Perfeito. Vamos. Em votação, o relatório do senador Otto Alencar. As senadoras e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto, com as emendas número 1, 2, 3 e 4 da CAI. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente.